Olá, amores e amoras de My Life, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Holanda e nesse vídeo vou revisitar uma história muito engraçada de infância. Esta mesma história já contei aqui há mais ou menos uns 5 anos atrás. Mas dessa vez quero trazer um vídeo power, super atualizado sobre o dia em que eu vi pessoalmente um ET de Varginha. E aí aqui a gente tá morrendo de calor, num lugar abafado, mas aí a gente tá todo chique, maravilhoso, porque a gente tem que manter a pose pra ficar elegante, mesmo com tudo aqui escorrendo e pegando fogo. Não adianta. Não deu não agora. Não dá nada. Não dá. Não dá nada. Tá. Você tá chorando ou tá fingindo que tá chorando? Tô fingindo. E para você que caiu aqui de paraquedas, talvez nem me conhecia, mas foi trazido por esse YouTube de meu Deus, eu já peço que você se inscreva aqui no canal. Me dá essa força. E você, meu inscrito maroto, aquele recado de sempre. Curta, comente, compartilhe. Me siga nas redes sociais, ouça-me na sua plataforma digital preferida, porque para você que não sabe, também sou cantor de música gospel. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Vamos voltar no tempo uns 25 anos atrás. Era o ano 2000 e eu estava, como toda criança dos anos 90, assistindo o SBT, assistindo, acredito eu, Chiquititas. E aí passava a novela das 8, que eu não me lembro qual era, a novela do SBT. E logo em seguida começava o programa do Ratinho. Para quem não sabe, eu vou dar uma rápida contextualizada sobre a minha vida na época. Eu era uma criança de mais ou menos 7, 8 anos. E nós temos até hoje um hotel nosso de família, o Hotel São Luís, aqui em Governador Nunes Freire, no qual meus pais trabalhavam. Hoje em dia só minha mãe e nós trabalhamos, porque meu pai já é falecido. E nós não jantávamos, não fazíamos as refeições em casa, porque lá no hotel na época também era restaurante. Então a única pessoa que comia em casa era meu pai, que minha mãe trazia as refeições para ele fazer em casa. Agora meu irmão era muito pequeno, só que eu ia diretamente para a cozinha do hotel para fazer minhas refeições lá. E aí o hotel fica na avenida e a nossa casa ficava, justamente essa casa que eu tô gravando agora, a nossa casa ficava na outra rua. Então tinha todo um trajeto para seguir de casa até o hotel. E esse trajeto na época era um trajeto bem escuro. E eu sempre fui uma criança medrosa. Hoje em dia me tornei um adulto super corajoso, mas naquele tempo eu era uma criança super medrosa que eu tinha medo de tudo. Eu era muito fã da programação do SBT na época e eu sempre assisti o programa do Ratinho. O programa do Ratinho continua essa pataquada, só que naquela época que não tinha o politicamente correto, que não tinham tantas regrinhas, era um pouquinho mais dark, um pouquinho mais exagerado. Tinha o teste de DNA, tinha outras programações malucas e também tinham as reportagens de suspense. Presta atenção, você que imagina que isso não acontece no Brasil. Vai lá. Para a esquerda lá, vai para a esquerda. Foi nesse dia que eu conheci pela primeira vez e me traumatizei pelo resto da vida com a história do ET de Varginha. Contextualizando, Varginha é uma cidade no interior de Minas Gerais. E no dia 20 de janeiro de 1996, supostamente pousou uma nave espacial e 3 jovens viram uma criatura vindo de um caminho num terreno baldio. E aí, essa notícia, ela se espalhou por todo o Brasil, por todas as mídias naquela época. Lembrem que era o ano de 1996. Não tinha internet, não tinha tanta informação, mas mesmo assim, essa informação ela se espalhou por todo o Brasil e pelo mundo. Naquela época, as 3 jovens, Liliane, Valquíria e Kátia, foram as porta-vozes da notícia que transformaria para sempre a cultura e a visão da cidade de Varginha, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Essa é uma das cidades que eu tenho muita vontade de conhecer justamente por causa dessa história. Cássia Xavier, de 22 anos, está apavorada. Oh, meu Deus.
As irmãs Valquíria, de 14, e Liliane, de 16, também estão muito assustadas. É a primeira vez que elas voltam a este lugar desde o dia 20 de janeiro, um sábado. Por volta das 2 da tarde, quando passavam por esse terreno baldio, as 3 viram algo muito estranho. Vim descendo assim com as meninas, né, as 3, e nós 3. Aí de repente, assim que nós olhamos pra lá, assim, aquela coisa estranha, redonda, nossa, tava super estranho. A gente ficou com tanto medo que não ficava observando muito, não. Aí daqui a gente já correu pra lá e desceu. E quando a gente tava descendo, a gente foi olhando pra trás e viu ele ali. E tava na mesma posição e não mexeu nada. Tinha perna e braços normal, de um homem normal, assim. Mas que a gente olhou direito, não era assim, um homem. Tinha chifres, tinha assim, a pele marrom, parecendo que passou com algum óleo no corpo. Tinha um pé grande, uns olhos super regalados, vermelho. Se fosse um homem, assim, agachado ali, eu tinha coragem de passar aqui com as 3. A gente cortava e ia embora. Mas uma coisa tão estranha daqui, a gente não teve coragem. Nossa, mas de jeito nenhum. Segundo a descrição das 3, o ser que elas viram teria esta aparência. O Ratinho simplesmente nesse dia trouxe a reportagem completa sobre o assunto, mostrando personagens e trazendo a personificação do ET, aquela coisa mais feia do mundo. Eu, como criança medrosa que era, isso já era à noite, já era por volta das 9, 9h30, eu ainda não tinha jantado e eu tava com fome. E eu fiquei naquele dilema. Eu fico aqui em casa com fome ou eu enfrento meu medo e vou lá no hotel jantar? Eu fiquei pensando nisso assim uma meia hora até que eu me encarei o medo e fui passar pelo caminho, pelo trajeto que eu sempre passava todos os dias, só que naquele dia eu tava me cagando de medo. Eu me lembro como se fosse hoje que eu saí do meu quarto, atravessei a sala, cruzei a porta da cozinha e aí eu fui pro quintal daqui de casa. Era noite de lua cheia, eu me lembro como se fosse hoje. E aí aqui no meu quintal, o meu pai gostava muito de horta, de canteiros, e ele costumeiramente gostava de molhar as plantas durante a noite. E naquele dia eu estava passando pelo mesmo caminho, estava muito escuro. A única coisa que a gente conseguia ver era uma sombra ou outra por conta do reflexo da lua. E aí, de repente, eu olho para trás e vejo uma criatura abaixada com uma cabeça desse tamanho, isso na minha cabeça, né? Se levantando e vindo assim na minha direção. Não se esconda, passarinho. Eu sei onde você está. Você está em algum lugar. Você é um gatinho muito mau. Eu vi aquela arrumação daquele jeito, como toda criança, qual é a primeira ação, a primeira atitude que a gente toma como reflexo? É dar aquele grito pavoroso e começar a correr. Eu me lembro que eu saí do quintal da minha casa e eu percorri o quintal todo, o terreno todo do hotel, e eu corria. Eu fui parar lá onde a minha mãe estava trabalhando, na recepção do hotel. Eu lembro que eu agarrei a roupa da minha mãe e chorando comecei a gritar: mãe, 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 eu vi o ET de Varginha, o ET de Varginha tá lá no quintal, eu vi o ET de Varginha, eu vi o ET de Varginha. Quando eu olho para trás, o meu pai tá sem camisa, com a bermudinha, com um cigarro aqui, que ele costumava fumar um cigarrinho aqui, que ele usava aqui na ponta do lábio, com a chinela da mão querendo me bater. Porque eu fiz um escândalo tão grande que os hóspedes que estavam no hotel naquele dia, todos saíram na porta para saber o que era que estava acontecendo. Meu Deus, estou matando um menino dentro do quintal. Isso vai doer! Não vai não, vou pegar uma bunda e mãe, como é que rápido! Eu não quero morrer! Não morre não! Resumindo, virei motivo de piada na família inteira. Essa história reverbera até hoje. Em 2020 eu resolvi gravar essa história e trazer aqui no canal. E o meu falecido pai, que é a pessoa que eu mais tenho saudade nessa vida, foi um dos protagonistas desse mico, desse micão de família que eu paguei.
Agora conta pra mim, qual foi a história mais sobrenatural que você já viveu? Qual foi a sua experiência mais marcante para esse lado de OVNIs e assombrações? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no meu canal. Curta, comente, compartilhe, me siga nas redes sociais, ouça-me na sua plataforma digital preferida. E é isso, meus queridos, espero que tenham gostado dessa história. Um beijão para todos vocês, até o nosso próximo vídeo, ou então até a nossa próxima live. Tchau, tchau!